Muito bem, vamos lá então para a nossa pauta, pessoal, porque a situação ali no Irã está ficando crítica novamente. Eu até abri uma enquete aí para vocês no chat, né? Você acredita em que uma nova operação começará no Irã? Deixa o seu voto aí na enquete. Depois eu vou aí falar no final, né, da pauta qual seria a minha posição sobre esse tema, tá certo? E se eu esquecer, que não é incomum, vocês me cobram aí, lembre no chat, tá bom? Muito bem, meus amigos. O que está acontecendo no Irã? Nós tivemos, então, né, a chegada da frota americana lá na região. E olha, eu vou dizer para vocês, é uma frota, assim, nada pequena. Deixa eu até tirar o som aqui. Eu colocando as imagens aí para vocês, que foram divulgadas, né, pelo Comando do Oriente Médio ali, dos Estados Unidos da América. E nós temos aí, então, o porta-aviões USS Abraham Lincoln entrando em águas controladas pelo Comando Central, o CENTCOM, no Oceano Índico, junto com a escolta de destroyers. O esquadrão de caças F-15 também foi enviado ali para a região e a aeronave C-17 transportando equipamentos pesados também para a região, né? A Ana Paula Henkel, inclusive, fez um post e eu achei muito engraçado. Ela falou toneladas de democracia sendo enviadas para lá. Então, esse é o agrupamento que foi enviado. O Donald Trump, ele deu uma entrevista para a Axios, e nessa entrevista do Trump, ele ali disse o seguinte, pessoal, que o contingente que está nesse momento ali no Oceano Índico, juntando, né, tanto que está em terra, nas bases americanas, quanto que está em mar, é maior do que o que nós temos no Caribe para a Venezuela. Lembrando que ali no Caribe nós temos mais de 20% da Marinha Americana alocada, tá? Donald Trump, ele tentou colocar um pouco de panos quentes em cima da situação, nessa mesma entrevista para a Axios, falando que, olha, nós estamos ali para assegurar a estabilidade regional, mas se o Irã tentar fazer alguma coisa, não teremos problema nenhum em utilizar esse contingente. Agora, o que nós temos são duas vias, porque diplomaticamente o que o Trump disse coloca um pouco de panos quentes em cima da situação. Porém, todos os relatórios que estão sendo aí emitidos por agências de inteligência aberta e também por governos na região dão conta da iminência de um ataque americano, sim, tá? Existe uma iminência desse ataque e o próprio governo iraniano está bastante preocupado com isso. Uma fonte ligada às Forças Armadas do Irã deu ali uma declaração sobre esse contingente que vocês estão vendo aí na tela e disse o seguinte, deixa eu trazer aqui para vocês as aspas dessa fonte que não foi identificada, tá? Essa fonte, ela falou aí em sigilo com a imprensa internacional e disse o seguinte, ó: a concentração e o acúmulo de forças e equipamentos na área não serão um impedimento, mas aumentarão sua vulnerabilidade e os tornarão alvos ao nosso alcance, tá? E essa fonte, ela está alocada na base militar iraniana de Qatan al-Anbiya, tá? O Comando Central Unificado das Forças Armadas Iranianas, pessoal. Então, nós temos aí uma visão clara de que se o Irã entender, e já é uma ameaça que tanto o presidente iraniano quanto outras pessoas, como o próprio ministro das Relações Exteriores do Irã disse na semana passada, eu trouxe aqui para vocês, falou o seguinte: se nós entendermos que estamos correndo risco, vamos fazer um ataque preventivo contra os Estados Unidos da América. E eles estão, né, ali agora falando do porta-aviões, mas antes já tinham dito também sobre as bases dos Estados Unidos, sobretudo a do Catar, que eles atacaram no ano passado, ali no final de junho, né? Inclusive, esse foi o programa de maior audiência aqui do canal em 2025, né? Foi com o senhor Sepúlveda e com o Ivan Kleber, nós tivemos a maior audiência que vocês aí nos brindaram justamente quando esse ataque surgiu. Bom, e
Pelo sim, pelo não, o regime iraniano também, de acordo com o Financial Times, está preocupado com uma possível extração do Ali Khamenei forçada, como aconteceu com o Nicolás Maduro, ou até mesmo uma eliminação. O Khamenei já está em um bunker seguro, segundo informações que nós temos desde o sábado, tá? Trouxemos essa informação para vocês antes também. Porém, extraí-lo de um bunker seria mais complexo, tá, do que no caso do Maduro. Até mesmo para os Estados Unidos fazer uma operação como foi feita na Venezuela é mais complexa no caso do Irã. Todavia, nós temos a possibilidade da Bunker Buster, né, que é aquela bomba que foi utilizada para ajudar, né, pelo menos atrasar o programa atômico iraniano no ano passado, no final da Guerra dos 12 Dias. Foi o ato, né, que praticamente ali acabou com a Guerra dos 12 Dias. O regime, porém, eles estão preocupados, como eu disse no início do programa, e eles estão começando a fazer preparativos de delegação de funções, tá? Eles pretendem ali delegar funções dentro da própria estrutura, para que, caso Khamenei caia, ou caso a presidência caia, eles tenham condições de, assim como na Venezuela, o regime continuar, não acontecer como aconteceu com Bashar al-Assad na Síria, que eram situações diferentes, é sim verdade, regimes ditatoriais diferentes, mas as ditaduras eles vêm se adaptando a esse modelo chinês, né, pessoal, e o cubano também, onde você tira um pouco do nominalismo do grande líder e passa isso para uma estrutura mais coesa, né, ali onde se você tem a cabeça cortada, o corpo, tal qual uma cobra, continua vivo por um tempo, né? Então eu vou trazer essa matéria do Financial Times, porque ela é bastante interessante e nos diz muito sobre, caso aconteça, né, esse ataque dentro do Irã, nós tenhamos aí uma perspectiva de como que o regime vai se comportar, tá bom? Nós temos aqui a Ju falando uma coisa interessante, né, no chat. É capaz do Irã usar a população de escudo. É verdade, tá? Eu não tiro isso daqui do nosso campo de possibilidades, né? Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui a matéria. O presidente iraniano começou a implementar medidas emergenciais para reforçar o fornecimento de bens essenciais e manter o governo funcionando em caso de novos ataques ao país pelos Estados Unidos ou Israel. Em uma reunião na terça-feira, ou seja, hoje, com governadores das províncias fronteiriças, Massoud Pezeshkian emitiu ordens destinadas a eliminar a burocracia redundante e acelerar a importação de produtos básicos, segundo a mídia estatal. Abre aspas para o presidente do Irã. Estamos entregando autoridades às províncias para que os governadores possam contatar o judiciário e funcionários de outras organizações e tomar decisões por conta própria, disse Pezeshkian na reunião. E aqui, pessoal, acho que ele está falando de compras inicialmente, mas o que fica claro? Que se, por exemplo, Teherã for alvo de um ataque, esses governadores terão autonomia para continuar protegendo os interesses da ditadura islâmica do Ayatollah Khamenei. Trabalhar para isso, inclusive, essa autonomia seria estendida para as forças de segurança também, tá? Isso daqui é um ponto muito relevante. À medida que ocorreu, enquanto crescem os temores de outro conflito com os Estados Unidos ou Israel, parecia destinado a delegar poderes às províncias caso figuras sêniores fossem assassinadas. A força de elite da Guarda Revolucionária do Irã alertou os países da região que quaisquer novos ataques poderiam colocar em risco a passagem de suprimento de petróleo pelo Estreito de Hormuz, que passa entre o Irã e os estados do Golfo. E aqui, pessoal, eu vou colocar para vocês, a gente sempre usa mapas, mas vocês andaram brigando com a gente com razão, que muitas vezes a gente poderia colocar mapas aqui para facilitar
a explicação. Então, eu vou colocar aqui o mapa do Estreito de Hormuz para vocês entenderem por que que isso daqui é uma ameaça iraniana. Vamos lá. Olha só, esse daí é o Estreito de Hormuz. E, obviamente, vocês estão vendo aí um pedaço de terra e mar. Não dá para identificar muita coisa. Então, eu vou diminuir aqui. Olha só. Tá vendo aqui? Essa península aqui, ela é dividida. Nós temos os Emirados Árabes Unidos, tá? Temos o Catar aqui, o Bahrein, né? Que são os emiradinhos que nós temos, ó, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes e Omã, tá? O Estreito de Hormuz é bem aqui, ó, na Península Arábica. Tá vendo? Aqui nós temos a África, o chifre da África, né? E aqui você tem o Estreito de Hormuz. Olha só. É esse estreito aqui, e o Irã, ele tem uma capacidade de fazer um bloqueio temporário aqui, PH. Tem. O Irã tem essa capacidade. Eles não têm a capacidade de manter esse bloqueio por muito tempo. Mas eles podem sim realizar esse bloqueio aqui nessa região e dificultar que todos os outros países que também têm muito petróleo e dependem do petróleo para manter as suas economias, como Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, né? Esses países aqui têm essencialmente o petróleo como a sua principal força econômica. O Catar, principalmente, né? O Catar tem um fundo, só para vocês terem uma noção, só de propaganda. O fundo de propaganda do Catar é equivalente a 3 trilhões de dólares, tá? E nossa, PH, isso serve para quê? Para tudo, desde comerciais, futebol, entre outras coisas. Por exemplo, o Fundo Soberano do Catar é quem mantém o Paris Saint-Germain da França. Né? Vocês vêm lá falar dos sheiks no Paris Saint-Germain, esse dinheiro vem do Fundo Soberano do Catar, para termos aqui uma visão bem clara do que estamos falando. Então, o que, que o Irã está fazendo com esse aviso aqui? Eles estão dizendo, olha, se vocês que têm aí relações para conversar com os Estados Unidos, como é principalmente aqui o caso do Catar, sobretudo, tá? O sheik do Catar, ele é um sujeito sui generis, tá? Mas que compra a simpatia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive com um avião que ele presenteou Trump pela bagatela de 400 milhões de dólares, tá? O custo desse avião, que está passando por adaptações para começar a ser utilizado pelo presidente americano. Ele está falando, olha, vocês poderiam trabalhar aí, então, de alguma forma, e evitar que eu crie esse inconveniente aqui de fechar o Estreito de Hormuz, porque vocês vão ter prejuízo, sabe? Vai ser bomba voando, pô, ô sheik do Catar, você tem aí, né, uma base americana, eu vou ficar jogando míssil aí em cima do seu território, então, vamos evitar isso daí? Vamos evitar que isso aconteça? Tá? Esse daqui é o recado do Irã quando eles falam de fechar o Estreito de Hormuz. É óbvio que o Irã ele não tem uma capacidade, por exemplo, com esse agrupamento de destroyers. A gente tem, por exemplo, a base aérea do Reino Unido, da Royal Air Force, né, da Real Força Aérea, no Chipre, que tem alcance para chegar ali. Você tem apoio também de Israel nessa região. O Irã não tem capacidade de manter o estreito fechado, mas só o simples fato de argumentar uma desestabilização acaba sendo uma arma, tá? E olha aqui então o que disse, né, o Mohammed Akbarzadeh, que é deputado, né, de assuntos políticos das forças navais da Guarda Revolucionária Iraniana, hoje também. Abre aspas, não queremos colocar a economia global em risco, mas os americanos e seus apoiadores não podem se beneficiar de uma guerra que iniciam contra o Irã. Então, o Irã está ali dando o seu recado para tentar desestabilizar a economia.